aula aqui no Alfacom comigo, professor Gustavo Musi. Mais uma aula aí, a nossa última aula, nosso último bloco, sobre Lei Complementar 25/98 do Estado de Goiás, que institui o Estatuto, né, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, ok? E agora nós vamos falar sobre subprocuradores gerais de justiça, vamos falar dos subprocuradores. Subprocuradores gerais de justiça, que nós vamos ver, né, que tem atribuições específicas, que também substitui o Procurador-Geral de Justiça, mas além disso tem várias outras atribuições, tá? Que na verdade são três: Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, para assuntos administrativos e para assuntos jurídicos. Vamos lá? Então vamos lá para a tela, tá lá. Veja o seguinte, diz o seguinte: dos subprocuradores gerais de justiça, tá lá na sua tela, ó. Dos subprocuradores gerais de justiça. Os subprocuradores gerais de justiça são órgãos de assessoramento do Procurador-Geral de Justiça, auxiliando em questões específicas e especializadas. Eles são em números de 3. O Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos e o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos. Ó. Então, eles são em número de 3 aqui. Ó. O Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos e o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos. Ok? Vamos lá, vamos ver as atribuições de cada um deles. Vamos retomar lá na tela. Então vejamos as principais disposições da Lei Orgânica do Ministério Público de Goiás sobre os subprocuradores gerais. Aí, primeiro, o artigo 71. Os subprocuradores gerais de justiça para assuntos institucionais, administrativos e jurídicos, com atuação delegada, serão escolhidos pelo Procurador-Geral de Justiça na forma do artigo 11 da Lei 8625 de 1993. Essa Lei 8625 de 93 é a lei que trata da Lei Orgânica do Ministério Público Nacional, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, tá? Porque além da Lei Orgânica Estadual, que cada estado tem, no caso de Goiás é a 25/98, existe também uma lei federal que trata do assunto. E aí o artigo 11 dela diz: o Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu gabinete, no exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores de justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele designados. Tá? Então são auxiliares aí que o Procurador-Geral de Justiça vai nomear, junto também com o chefe de gabinete. A gente vai falar mais à frente da chefia de gabinete. Mas ele vai ter esses 3 aí que vão auxiliá-los ali em questões específicas, tá? Em áreas de atuação aí específicas, e é cargo de confiança. O Procurador-Geral de Justiça pode nomear o procurador ou promotor de justiça que quiser, só que no caso de promotor tem que estar na mais elevada entrância ou categoria, tá? E também pode destituí-los a qualquer momento, ok? Porque é um cargo de confiança. Ó, aí o parágrafo 1º vai começar falando das atribuições do Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais. O que se espera que ele faça, né? Quais são as suas atividades, as suas atribuições, as suas competências. Estão lá, ó. Ao Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, compete, primeiro, substituir o Procurador-Geral de Justiça em seus afastamentos. Então existe aqui, ó, uma ordem de substituição. Essa ordem que aqui está, inclusive eles já estão na ordem de substituição. Na ausência do Procurador-Geral de Justiça, quem o substitui? É o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais. Ele é o primeiro a substituir o Procurador-Geral de Justiça. Tá? O Procurador-Geral de Justiça está ausente e o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais também está. Quem que vai substituir o Procurador-Geral de Justiça? Quem vai ocupar temporariamente o cargo dele? Aí sim, o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos. Ah não, o Procurador-Geral de Justiça está ausente e também estão ausentes
o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais e o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos. Quem vai ocupar interinamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça? Aí, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Tá? Então, existe aqui essa ordem de substituição do Procurador-Geral de Justiça. Continuando, vamos lá. Compete também ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais assistir, quer dizer, auxiliar ao Procurador-Geral de Justiça na promoção da integração dos órgãos de execução do Ministério Público, visando estabelecer ações institucionais. Então, uma das funções aí do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais é auxiliar o Procurador-Geral de Justiça na integração dos órgãos de execução do Ministério Público. Tá? Por exemplo, promotorias, procuradorias e outros órgãos de execução, cabe ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais auxiliar nessa integração aí para que todos funcionem de forma coordenada, de forma integrada. O que mais? Compete também ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais promover, sob orientação do Procurador-Geral de Justiça, a interlocução do Ministério Público com os poderes do Estado e outros órgãos em assuntos de interesse da administração. Então veja aqui, o Subprocurador-Geral de Justiça ele vai agir internamente, né, buscando aí a integração entre os órgãos de execução do Ministério Público, e ele também age externamente. Ele também vai agir externamente, buscando aí promover a interlocução do Ministério Público com os poderes do Estado e outros órgãos em assuntos de interesse da instituição. Tá? Vai representar essa instituição lá quando se tratar dessa interlocução, né, com outros órgãos para, por exemplo, negociar convênios, para acertar lá uma integração com o trabalho da polícia, por exemplo. Quem vai fazer isso? Claro que o Procurador-Geral de Justiça também pode fazê-lo diretamente, né? Mas normalmente quem vai preparar todo o caminho, quem assina lá o convênio é o Procurador-Geral de Justiça. Mas quem vai preparar todo o caminho, negociar os termos e por aí vai, é o Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais. O que mais? Compete também a ele promover a aproximação, a participação e o fortalecimento da sociedade civil no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Né? Isso aqui tem um objetivo importante de fomentar e incentivar o controle social, que é essencial numa democracia. Então é importante que a sociedade acompanhe os atos do Ministério Público, participe das suas ações, então cabe ao Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos cuidar disso. E não, né? Além, outras atribuições, outra atribuição, tem mais ainda. Compete ao Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos promover a integração dos centros de apoio operacional. Né? Os centros de apoio operacional, eles dão auxílio, nós já vimos, dão apoio aos órgãos de execução, e aí cabe ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais promover a integração entre eles, para que eles trabalhem de forma conjunta, de forma coordenada, que não trabalhe cada um puxando para um lado. Essa é a ideia, ok? O que mais que é a atribuição do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais? Corta. Foi.